A gente percebe que a própria presidente, ela usa o Palácio do Planalto para fazer os seus comícios diários naquela casa. Todos os dias temos notícias e mais notícias sobre novas falas ameaçando a população que é a favor do Brasil. Recentemente tivemos uma certa pessoa, para não precisar falar os nomes aqui, mandando invadir as casas de quem era a favor do Brasil. E a forma de enfrentar a bancada da bala contra o golpe é ocupar as propriedades deles, ainda lá nas bases, lá no campo. E é a CONTAG, é os movimentos sociais do campo que vão fazer isso. E ontem dizíamos na passeata, vamos ocupar os gabinetes, mas também as fazendas deles. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. E mais triste ainda é a gente poder ver que ela mesma aplaude. Aplaude achando aquilo maravilhoso e levando os discursos cada vez mais, separando a população como se houvesse. Quem faz isso, eu já disse, é o próprio governo. Ele consegue. E tanto é preocupado com eles e com seus cargos e com as pessoas aliadas que estão ao seu lado, que quiseram dar um ministério ao ex-presidente Lula para poder fazer com que ele tivesse um foro privilegiado. Eles condenaram já, efetivamente. Tá? Não tem defesa jurídica que salve, tá? Eu acho, tá? E uma coisa que está na mão de vocês. É ministério, acabou, porra. Você tem uma coisa na tua mão hoje. Usa, caralho. Agora você tem uma coisa na tua mão, porra. Você, o PT, a Dilma, entendeu? Porra, faz isso e foda-se. Vai ter porrada, vão criticar. É daí, né, porra, numa boa. Boa iniciativa você precisa tomar, porque está na mão de uma juíza da 4ª vara, que não sabe quando toma decisão, mas pode tomar decisão hoje. Nós somos... ele pediu a preventiva do cara em cima do quê? Não tem, em cima do triplex, da denúncia. Ele é louco, os 3 promotores aqui, Jacques. Tá bom, deixa eu fazer alguma coisa aqui. Porque eles podem, a juíza pode despachar agora, tá? Tem advogado para lá, estamos chamando deputado. Falou. Okay. A outra coisa é o seguinte, se nomear ele hoje, o que acontece? Aí, não sei, eu tô por fora. Então, consulta isso também. Porque... Mas ele já decidiu? Não, mas nós estamos, todo mundo pressionou ele aqui, Fernando Haddad, todo o movimento sindical, todo mundo. Tá bom. Seguinte, eu estou mandando o Messias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Que vergonha. Que decepção. Isso sim é decepcionante ao nosso país. A gente tem um ex-presidente envolvido com várias coisas que a gente percebe que cada vez mais só aumentam. Fica claro que o benefício político recebido foi basicamente do ex-presidente Lula e atualmente da atual presidenta. O ex-presidente Lula, além de líder partidário, era o responsável final pela decisão de quem seriam os diretores da Petrobras e foi um dos principais beneficiários dos delitos. De fato, surgiram evidências de que os crimes o enriqueceram e financiaram campanhas eleitorais e o caixa de sua agremiação política. Nós sabemos que José Dirceu estava realmente aparelhando a Petrobras para desvios de recursos. Nós vamos verificar agora se esses desvios de recursos eram de conhecimento do ex-presidente. A suspeita aqui, novamente, é que os valores com que o ex-presidente foi agraciado constituem propinas pagas a título de contraprestação pelos favores ilícitos obtidos no esquema Petrobras. A vantagem não precisa ser dinheiro, não precisa estar diretamente ligada ao ato. Nós podemos verificar que mesmo após o exercício da presidência podem estar sendo pagos ainda vantagens ao ex-presidente. Agentes também fizeram buscas na casa de Lula em São Bernardo do Campo e no triplex em Guarujá e no sítio em Atibaia. A força-tarefa da Lava Jato investiga se a OAS bancou o armazenamento de objetos de Lula depois que ele deixou a presidência. E se as reformas no sítio e no apartamento foram pagamento de vantagem indevida ao ex-presidente. Este é um momento de sermos republicanos. Não há ninguém isento de investigação no país. E aí eu vejo no discurso da presidente, ela mesmo falando ontem, que passou de todos os limites, poder ter vazamentos
que passou dos limites, presidente, foi o que vocês fizeram com o nosso país. Isso sim passou dos limites. Passou dos limites a gente ter que aguentar quase 14 anos de tanta corrupção, de tanta vergonha e poder ter que respeitá-la como presidente. Mas estamos chegando ao fim. Ao fim porque a população reconheceu e, graças a Deus, reconheceu as condições de ver o caminho que o país estava sendo levado. Aí, a gente cansa de ouvir todos os dias vários discursos que é golpe, golpe para lá, é golpe para cá, quando antigamente a gente cansava de ouvir. Não sabíamos de nada, nunca na história desse país. E, na verdade, o golpe são vocês que fazem todos os dias. Todos os dias. O golpe foi quando a presidente foi na televisão no período eleitoral e falou que a energia ela ia diminuir. A partir de agora, a conta de luz das famílias brasileiras vai ficar 18% mais barata. É a primeira vez que isso ocorre no Brasil. Pois é, ela só aumentou. E além de aumentar, o mais triste é que temos uma grande parcela da população hoje que não nos assistem porque não tem energia elétrica, porque suas contas foram cortadas e a sua luz por não ter condição de pagar a sua energia. Isso, sim, é golpe que vocês fizeram com o nosso país. E aí, a gente percebe que a gente teve um discurso de falar que iam diminuir o preço da gasolina. Eu estou achando que tem algum problema, porque não tem nenhum aumento previsto de combustível. Aumentou o preço da gasolina. Isso sim é golpe, presidente, que vocês fizeram com o nosso país. Falaram que íamos ter mais oportunidades de estudos para os brasileiros. O Brasil hoje é um país, do meu ponto de vista, que tem na educação o seu grande caminho. Felizmente, o golpe foi vocês que deram, cortando os sonhos dos nossos estudantes. Cada dia que ligamos e vemos os noticiários, mais e mais cortes relacionados à educação acontecem no nosso país. Mais de 7 bilhões de reais foram cortados do orçamento do governo federal na educação para 2015. A área da educação foi a mais atingida pelos cortes, o que afetou diretamente o funcionamento das universidades federais. Muitos alunos que entraram no FIES não puderam dar continuidade aos seus estudos porque até hoje não tiveram esse resgate do FIES dado para a sociedade brasileira. Nós entendemos que não havendo mais recursos, então a reabertura do sistema seria meio inútil. Porque, infelizmente, foram as promessas de campanha. Eu confesso que realmente é emocionante todos os programas eleitorais. Mas esse país que vocês mostram nos seus programas eleitorais não é o país de verdade e nem o país que vocês governam. Aí eu escuto falarem da reforma agrária. A reforma agrária está viva! Golpe é o que vocês fizeram com a reforma agrária. Golpe é ter mais de 1.000 políticos envolvidos e beneficiados no ganho de terras no nosso país, enquanto aqueles que precisam da sua terra não têm. Isso sim é golpe. E aí falam que bonito foi a reforma agrária, bonito no bolso e na forma que entrou na vida e na realidade de muitos políticos alinhados, amigos, companheiros e companheiras do partido. Depois, a gente vê tantas mentiras e o país se afundando. Eu gostaria de perguntar e deixar essa pergunta, principalmente àqueles que defendem tanto esse governo. Em que país vocês estão vivendo? Que realidade que vocês enxergam? Vocês não cruzam com as pessoas no dia a dia? As pessoas não cobram? Vocês não veem nos sinais todos os dias, aumentando o número de pedintes nas ruas, de pessoas precisando de oportunidade de emprego, de pessoas precisando de futuro? De mães com as crianças no colo, pedindo ajuda para poder ter as condições de dar o leite para o seu filho. Isso sim revolta. Em que mundo vocês estão vivendo que vocês não estão conseguindo enxergar o que acontece com o nosso país? Não consigo entender. Essa defesa toda que vocês fazem por esse governo me entristece, porque é apenas pelo apego ao poder. Apenas pela necessidade de fazer com que seus cargos sejam mantidos nos seus estados e que vocês continuem perpetuando e não deixando que exista democracia de uma forma verdadeira,
e não aceitam quando a oposição fala e quando a oposição mostra sua vontade de mudança. Não é por questões partidárias, não é porque eu sou do PSDB, é porque eu sou a favor do Brasil, eu sou a favor dos brasileiros. E a partir do momento que pensamos na nação, não podemos estar focados e olhando pelos nossos interesses. Assim, a gente percebe que muitos discutem que é tudo sem fundamento, que é apenas por uma questão de impopularidade da presidente ou por uma questão muito menos de ter um governo ruim? Que absurdo. Não é só isso. É só pegar a Constituição Federal e ver quantas coisas estão aí fora dela. Eu acredito que a presidente não tem conhecimento e nem sabe o que é a Constituição Federal. Em dezembro de 2015, pasmem, senhores, havia um saldo de 55,6 bilhões referentes a pedaladas até 2014, a ser quitado junto a bancos públicos e a FGTS. O governo se beneficiou do financiamento ao longo do ano e a prova inequívoca é que a União pagou juros por isso. O gráfico mostra aqui a grande evolução que houve nos anos de 2014 e 2015. É triste de ver. Mas aí, quando falam da impopularidade, pensar que uma presidente da República, ela não pode sair às ruas, pois o povo não aplaude, pois ela tem medo do que a população pensa, porque o que a população pensa é reflexo do seu governo. Assim, me entristece poder saber que não temos uma representante que merecemos, não temos uma representante que lute por nossos anseios. E quando eu escuto alguns discursos falarem que se houver esse golpe as pessoas vão para as ruas. Mas se eles não querem, nós sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Estéreo colocar o exército dele do nosso lado. Que tipo de intimidação é esse? As pessoas realmente têm ido para as ruas a favor de vocês, mas a grande maioria são comissionados, porque o governo tem mais de 30 mil comissionados no nosso país. E muitos deles que vão, muitas vezes é só pela bagunça ou pelo pão com mortadela que vocês dão. A principal causa que vocês estão aqui hoje na Copa? Sindicato. Sobressaio sem indicar, não. Sobressaio sem indicar, não. Isso realmente é o que nos choca. Eu gostaria de saber o que essa população pensa. O que fazem vocês pensarem a poderem irem para as ruas? Nós tentamos fazer com que este país ele vá para frente, lutando por todas as instituições. E, de repente, eu percebo que há um tipo de intimidação que querem fazer, principalmente a Polícia Federal. Desde 2007, quando teve o caso do mensalão, a Polícia Federal não teve mais reajustes, não teve abertura para as novas vagas. Por que será? O que será que já pensaram que a Polícia Federal podia prejudicar tanto esse governo? E o mais curioso é um decreto de 2012, aonde todas as deslocações da Polícia Federal, em grande massa que fosse sair para outro lugar, teria que ser avisado ao Ministério da Justiça. Por quê? Fica essa pergunta, muito estranho. Será que já estavam preparando o país para isso? Com tantas críticas à imprensa, fazendo e querendo fazer com que as pessoas não saibam o que acontece no nosso país? Eles têm que ter medo. Sabe, eles têm que ter preocupação. Um filho da puta desse qualquer que fala merda, ele tem que dormir sabendo que no dia seguinte vai ter 10 deputados na casa dele enchendo o saco, no escritório dele enchendo o saco, vai ter uma apresentação no Supremo Tribunal Federal, vai ter qualquer coisa. Vai ter 10 discursos na Câmara contra ele, vai citar o nome dele. Sabe? Eles precisam parar com esse negócio de que eles estão acima do bem e do mal. Sabe? Se um filho da puta desse qualquer pode pegar um ex-presidente, sabe, achincalhar, por que a gente não pode achincalhar? Nós temos pressa de resgatar a nossa dignidade, a pressa de resgatar a dignidade do país. Estamos na luta pela ética, a luta pela moral e pelos bons costumes. Agora há pouco, no meio da nossa comissão, recebi aqui a notícia e vi a notícia da revista Isto É. Um absurdo poder ver que está sendo feito balcão de negócios todos os dias pelo voto do impeachment. Vergonhoso é saber que estão oferecendo 50 bilhões em emendas para quem se indignar a votar
contra o impeachment. Enquanto isso, estão faltando recursos para a produção de vacinas contra os surtos de doenças como Zika vírus e H1N1 no nosso país. E as pessoas estão morrendo nos hospitais. Precisamos estar atentos a isso e que toda a população continue lutando e pedindo aos seus representantes que sejam a favor do povo e que não se vendam por coisa pouca, porque precisamos lutar pelo futuro do nosso país. É preciso que os interesses do país ele esteja acima de um grupo pequeno, de licitações, de cargos, de ministérios e de dinheiros como estão sendo distribuídos, envergonhando principalmente o nosso parlamento, porque aqui tem muita gente boa, muita gente do bem, muita gente honesta e muita gente com caráter. Isso a gente tem que deixar bem claro, porque caráter a gente não troca, a gente não vende e a gente não muda. E se esses que estão se vendendo é porque nunca tiveram caráter. Quero dizer a todos os deputados, nós somos os juízes para a decisão do futuro do nosso país. E eu espero que 342 deputados sejam a favor do povo brasileiro, sejam a favor da democracia, sejam a favor de um país que dê saúde, que dê segurança, que dê qualidade de vida e que não faça o que está fazendo, envergonhando não apenas aqui, mas envergonhando as notícias fora. Estamos cansados todos os dias de saber de mais e mais casos de corrupções envolvendo o Partido dos Trabalhadores. Estou com o povo brasileiro, estou com o nosso relator, deputado Gilvair Arantes, e eu quero agradecer principalmente ao povo de Rondônia, que me deu a oportunidade de poder estar aqui, sendo a voz deles e mostrando o sentimento de cada um que vão às ruas, todas as manifestações para lutar pelo país que queremos e que acreditamos. Deixo aqui o meu apoio e o meu voto a favor do impeachment, a favor do Brasil e a favor dos brasileiros. Muito obrigada, presidente. Obrigado. Antes de passar a palavra...